Bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa quarta-feira, esse dia maravilhoso que começa agora. E que nós possamos iniciar esse dia orando, agradecendo. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar, o centro de tudo na nossa vida, antes de qualquer preocupação, de qualquer situação que nós precisamos resolver, que Deus esteja na nossa vida, que Ele esteja nos direcionando em cada decisão, em cada palavra, em cada situação que aconteceu ao longo do nosso dia hoje. E que nós possamos ser gratos por essa palavra, por esse devocional que Deus coloca agora ao nosso coração, que para Deus não existem coincidências. E se agora nós vamos ouvir esse devocional, é porque é exatamente o que Deus precisa nos mostrar, o que Ele precisa que a gente ouça. E hoje o devocional diz: a promessa é certa, mas a escolha é sua. Nós precisamos nos posicionar e lembrar de tudo que Deus já fez até agora por nós, e principalmente tomar decisões direcionadas por Ele. Mas antes de ouvirmos esse devocional, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje a primeira vez. E se você quer todos os dias assistir um devocional aqui, se inscreve no canal, tem vários vídeos aqui também que podem te direcionar, te edificar. Ativa o sininho da notificação na opção todas. E também curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas, edificadas também. E Deus se alegra quando a palavra alcança mais e mais pessoas. E hoje, a frase profética que vocês vão escrever aí nos comentários, eu já escrevi aqui, escrevam aí também com muita fé. Quando a gente escreve, a gente dá força, dá legalidade no mundo espiritual. E a frase é: eu escolho obedecer mesmo quando não entendo, porque a promessa é maior que o meu medo. É grande, mas escreva com fé. Eu escolho obedecer mesmo quando é difícil, porque sei que a promessa é maior que o meu medo. A promessa é maior que o meu medo. Mesmo que você escreva só: a promessa é maior que o meu medo. Escolha confiar, escolha obedecer. Vamos ao devocional. O que separa muitos da promessa não é a ausência de fé, mas a falta de posicionamento. Deus não falha em suas promessas. Ele não esquece, não se atrasa, não mente. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Isso significa que ter promessas não nos isenta de ter que fazer escolhas. Desde o início da Bíblia vemos isso. Quando Deus libertou o povo do Egito, o destino era claro: a terra prometida. Uma terra que manava leite e mel. Eles foram tirados do cativeiro por promessa, mas morreram no deserto por decisão. O deserto não era o destino, era o caminho, mas foi no caminho que o coração deles se revelou. Diante da dificuldade, escolheram murmurar. Diante do medo, escolheram duvidar. Diante do desafio, escolheram olhar para os gigantes ao invés de olhar para o Deus que já tinha vencido o Egito por eles. Eles viram o mar se abrir, o pão cair do céu, a água brotar da rocha. Mas quando chegaram às portas da promessa e ouviram que existiam gigantes, escolheram recuar. Então levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Diziam uns aos outros: levantemos um chefe e voltemos para o Egito. É duro pensar que a mesma geração que viu milagres com os olhos morreu no deserto sem viver a promessa. Mas é o que acontece com quem tem promessa, mas se nega a obedecer. Deus disse a Moisés: dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Números 14, 28. Eles falaram que iriam morrer no deserto e morreram no deserto, porque até as palavras que escolhemos dizer diante da dor moldam o nosso futuro. Quantas vezes nós também tomamos decisões sem consultar Deus, sem orar,
sem buscar a direção dele, e depois perguntamos por que as coisas não estão dando certo? Quantas vezes agimos no impulso e depois reclamamos da colheita? A promessa de Deus é para todos, mas a colheita é para quem caminha em obediência. A promessa é certa, mas a escolha é sua. Deus disse: ponha diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. Escolher a vida é escolher a vontade de Deus, mesmo quando dói. Mesmo quando parece mais demorado, mesmo quando é mais difícil, mesmo quando seria mais fácil se conformar com um Egito confortável do que continuar marchando com fé. Veja Saul, por exemplo. Deus o escolheu como rei, ungiu, fez promessas, mas quando o povo pressionou, ele escolheu agradar o povo e não a Deus, e perdeu o reinado. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. 1 Samuel 15:23. Ou também o jovem rico, que queria seguir Jesus, mas quando ouviu o que era necessário para viver aquele chamado, desapegar daquilo que era seu ídolo, ele se entristeceu e foi embora. Ele tinha promessa, mas preferiu as suas posses ao propósito. E ainda tem o exemplo de Abraão. Deus disse que daria um filho chamado Isaac, mas o tempo passou e ele decidiu tentar ajudar Deus, gerando Ismael com Agar. As consequências dessa decisão atravessam gerações até hoje. Ou seja, a promessa era Isaac, mas a decisão foi Ismael. Quantas vezes também pedimos para Deus abençoar o nosso plano B só porque estamos com medo de esperar o tempo dele? O que Deus quer de você é relacionamento. Um relacionamento verdadeiro que envolve decisão diária. Deus não quer robôs, quer filhos que escolhem obedecer porque confiam no Pai. E é por isso que Ele permite que você decida. Não para te punir, mas para te formar. Se você está vivendo hoje uma colheita amarga, talvez seja hora de revisar as decisões que você tomou sem a direção de Deus. Mas a boa notícia é que, enquanto há vida, há chance de recomeçar. Porque o Deus da promessa também é o Deus da restauração. E hoje, Ele está te chamando para um alinhamento profundo, para que as promessas que ainda estão de pé sejam liberadas na sua vida com poder. Amém, amém e amém. Que nós possamos andar em obediência e fazer o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, que é buscar a direção de Deus e, além disso, ler a palavra, orar, buscar direção de Deus todos os dias, buscar um relacionamento íntimo com Ele, para que nós possamos estar sensíveis às direções dele e a cada decisão que a gente precise tomar na nossa vida profissional, financeira, família, relacionamentos, tudo seja direcionado por Deus. Que nós possamos hoje olhar para Ele e pedir restauração. Deus, me guia a partir daqui. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Amém? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, hoje nós reconhecemos que muitas vezes nós tomamos decisões sem Te consultar. Nos precipitamos, caminhamos com base na nossa vontade, não na Tua. Mas hoje, Pai, nós voltamos nosso coração para Ti. Nos ensina a escolher com sabedoria, a andar em obediência e a não nos desviar do Teu caminho, mesmo quando é difícil. Nós queremos viver Tuas promessas, Pai, e não só ouvi-las. Nós queremos ser contados entre aqueles que entraram na terra prometida, porque confiaram e obedeceram. Pai, me ajuda. Espírito Santo, nos guia nossos passos e fortalece a nossa fé. É o que Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo, direcionado por Deus. E também, se você puder agora, antes de sair do vídeo, envie esse devocional para alguém que você sente aí no seu coração, que está esperando essa resposta de Deus para sua vida. Seja um canal de bênção e seja ainda mais abençoado. Amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.